Graça e paz em Jesus, mais uma vez juntos. E antes de nós ministrarmos a palavra de hoje, eu gostaria de convidar você a fazermos uma oração como sempre e de costume. Feche os seus olhos e eleva o seu coração ao Senhor. Senhor Deus e Pai, Deus eterno e bendito, fale, Senhor, aos nossos corações nesta noite, através da Tua palavra e do Teu Santo Espírito. Que verdadeiramente nesta noite o Senhor possa, como sempre faz, nos mostrar através da Tua palavra de que forma podemos Te servir e Te seguir melhor, de que formas podemos agradar ao Senhor e de que forma podemos ser fortalecidos para fazermos a Tua vontade na terra. Faça isso, Deus, é o que nós Te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos. Gloriosa paz da parte do Senhor Jesus. Hoje eu quero trazer um texto bastante conhecido do Evangelho de Mateus, que se encontra em Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 1. Mateus 13, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: Eis que o semeador saiu a semear. Ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém? Louvado seja o nome de Jesus, um texto bastante conhecido, como nós acabamos de falar, que é o texto, a parábola do semeador, que fala da semente e dos solos. E eu acho muito interessante, eu fico muito feliz quando eu prego acerca deste texto, desta mensagem, porque neste caso, em específico, a ênfase não é a semente. A semente nós sabemos que tipifica a palavra de Deus, a sua vontade, a propagação do seu evangelho, a propagação do seu reino. A semente representa a sua palavra que penetra nos nossos corações e que transforma através do seu poder. Como aprendemos na semana passada, a palavra faz com que estejamos limpos, a palavra faz com que sejamos libertos, a palavra alcança os nossos corações. Mas, neste caso em especial, a ênfase não é a semente, e sim os solos, ou seja, o coração do homem, os nossos corações. Porque para que a semente se desenvolva e para que a semente produza e dê fruto, ela necessita de uma terra adequada, ela necessita de uma terra fértil, de uma terra que possa acolhê-la e que possa recebê-la com todos os nutrientes necessários
ao seu desenvolvimento, ao seu crescimento e à sua frutificação. E aqui Jesus, diz o texto, ele sai um determinado dia de sua casa e vai para a beira-mar, e as multidões, como sempre, como de costume, seguiram a Jesus. E diz a parábola, diz o texto, que Jesus ele se assenta em um barco e as multidões ficam na beira-mar, na beira da praia, ouvindo as suas pregações, e aí ele prega sobre muitas coisas e sobre muitas questões, e na maioria das vezes, sempre por parábolas. E de repente ele fala sobre a parábola do semeador, da semente e dos solos. E ele diz que, saindo o semeador a semear, uma parte das sementes semeadas, lançada à terra, caiu à beira do caminho. E vindo os pássaros, vindo as aves dos céus, as comeram, as arrebataram, e ela não germinou, e ela não cresceu. E, consequentemente, ela não frutificou na vida daquele que a recebeu, na vida de todos aqueles que a ouviram ser pregadas, que a ouviram ser expostas através da palavra e da pregação do Evangelho. Esta tipologia das aves dos céus são justamente os inimigos de nossas almas e de nossas vidas. Quando nós endurecemos, quando nós não permitimos que a semente entre no nosso coração, mas que ela fique do lado de fora, simbolizando a beira do caminho. Quando nós falamos que a semente fica à beira do caminho, nós precisamos ter em mente um solo apropriado para o plantio, para a semeadura, ou seja, é aquele solo onde o lavrador prepara a terra e abre aqueles sulcos, não é? Aquelas covas, aqueles caminhos de terra, não é? De um lado e de outro, e aquela abertura no meio como se fosse um rego para que a semente caia dentro e ele possa cobrir com areia. Então, quando diz que a semente caiu à beira do caminho, é porque ela não caiu dentro daquele espaço preparado para recebê-la. Então, quando nós não abrimos os nossos corações, que é o solo que deveria estar preparado para o recebimento da semente, que deveria estar preparado para acolher a semente, que é a palavra de Deus, que é a pregação do Evangelho, ela cai à beira do caminho. Ela não acerta o alvo, não por culpa do semeador e não por culpa da semente, porque a semente ela é igual, ela é a palavra de Deus, ela está apta para transformar vidas. Mas como ela não consegue penetrar no coração, como ela não consegue entrar no coração humano, vêm os inimigos de nossas almas, o inimigo do reino de Deus, o inimigo do Evangelho, e arrebata essas sementes. E aí ela não frutifica em nossas vidas. E permanecemos com uma vida vazia. Permanecemos muitas vezes apenas religiosos. Permanecemos às vezes apenas como alguém que tem uma igreja para ir, que tem o hábito de ir aos domingos ou durante a semana, 1 ou 2 vezes na semana, colocar a Bíblia debaixo do braço e ir para um culto de doutrina, ou um culto de louvor, ou um culto de adoração, tenha ele a nomenclatura que tiver, mas a transformação não acontece. Tornamos-nos muitas vezes religiosos e religiosos habituais, com hábitos religiosos e de religiosidade,
mas que nada muda em nossas vidas e nada é transformado em nossas vidas. Embora a semente tenha o poder de transformar. E é muitas vezes neste momento em que as pessoas olham para as nossas vidas e olham para nós e dizem, poxa, fulano não mudou. Fulano se diz evangélico, se diz religioso, vai à igreja, lê a Bíblia, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas permanece o mesmo. A vida dele não passou por uma transformação, ele continua com os mesmos hábitos, com as mesmas manias, continua sendo aquela pessoa iracunda, ranzinza, aquela pessoa que não se dá com seus vizinhos, que não se dá no lugar onde vive. Não houve nenhum tipo de mudança, porque a semente não penetrou o seu coração. A semente ficou do lado de fora. E esse é um grande perigo. Quando nós não abrimos os nossos corações para que a semente possa penetrar, germinar, crescer e frutificar. Jesus também falou de um outro tipo de solo, que era o solo rochoso, ou solo endurecido, o solo raso. Perceba o que eu quero dizer para você, entenda isso comigo. O solo rochoso é o solo que não tem profundidade. É o solo onde a semente cai, até penetra, mas não cria raízes. Não se aprofunda e por isso não transforma. Nesse tipo de solo, ou seja, nesse tipo de coração, a semente até germina, ela até aparece, ela até perfura a terra e brota. E nós olhamos em algum momento e temos a ideia de que algo aconteceu na vida daquela pessoa, de que, de alguma forma, o Evangelho penetrou na vida dela, na história dela. Mas, de repente, aquela pessoa, quando vem os problemas e quando vem as dificuldades, ou quando se sente magoada ou ferida, principalmente nos dias de hoje, onde um evangelho maquiado e mascarado tem sido pregado, um evangelho que nos mostra um Deus e nos aponta um Deus que tem a obrigação de fazer alguma coisa por nós, ou que tem a obrigação de transformar as nossas vidas no sentido material, financeiro, familiar e etc. Eu quero dizer para você, nesta noite, com muita propriedade, com todo respeito e com todo carinho, a sua vida, a sua fé, a sua caminhada cristã, de que o maior objetivo do Evangelho, da Palavra de Deus, da vinda de Cristo a este mundo e do seu sacrifício vicário, não é para que você tenha um emprego, para que você tenha sua família transformada ou para que você conquiste algum tipo de benefício material. O objetivo primeiro e principal do Evangelho de Cristo é que você seja salvo do pecado e da morte eterna. Todas as outras coisas são consequências de uma vida com Deus, de uma vida com Cristo, de uma caminhada rumo aos céus e à glória de Deus. Todas as outras coisas, as bênçãos, são consequências. Até porque não existe bênção que não seja condicional. Amém, irmãos? Basta você folhear o livro do Antigo Testamento, basta você ler Deuteronômio, por exemplo, 28 e 29, e você vai perceber isso. A palavra de Deus diz em Deuteronômio 28 que aquele que ouve a palavra de Deus, que obedece à palavra de Deus, as bênçãos do Senhor vêm até ele e o alcança. Ele não precisa correr atrás de bênção. Ele não precisa de
de óleo, de água, ele não precisa de fogueira disso, de fogueira daquilo. As bênçãos do Senhor o alcançam. Então, precisamos entender que o Evangelho que transforma e a palavra que transforma as nossas vidas é aquela que se aprofunda em nossos corações. É aquela que cria raiz. É aquela que verdadeiramente se aprofunda. A palavra de Deus diz que nós somos como a palmeira do Líbano, que aprofunda suas raízes. A palavra de Deus também diz que nós somos como árvores plantadas próximas aos ribeiros de águas. E quando vem a sequidão e os dias maus, nós não ficamos preocupados porque as nossas raízes se estendem até onde existe água e nós somos alimentados e somos abençoados por Deus. Mas é necessário que a palavra do Senhor, é necessário que a palavra de Deus, que a pregação do Evangelho penetre no seu coração profundamente, não de uma forma superficial, não de uma forma rasa. O seu coração não pode ser raso para a palavra de Deus e para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Jesus, ele fala de uma outra semente. Ele fala da semente que é sufocada pelos espinhos. É a semente que cai entre os espinhos e é sufocada por ele. Essa semente, ela representa a palavra de Deus na vida daquelas pessoas que vivem uma preocupação demasiada com o dia de amanhã. Ah, apóstolo, então eu não posso me preocupar com o dia de amanhã? Você deve se preocupar com o dia de amanhã. Porém, você não deve se desesperar por conta do dia de amanhã. A palavra de Deus diz que a cada dia basta o seu próprio mal. A palavra de Deus diz que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas devemos descansar no Senhor e colocar todas as nossas preocupações aos pés do Senhor Jesus Cristo. Até porque nós não temos nenhum tipo de poder para mudar e para fazer alguma coisa no dia mau. Nós dependemos da nossa fé, nós dependemos da nossa crença na palavra do Senhor, no Evangelho de Jesus Cristo. O justo vive por fé. E diz a palavra de Deus que se retroceder, nele o Senhor não sente prazer. Então, existem pessoas que vivem tão preocupadas com o que vão comer, com o que vão vestir, como vão fazer com isso. Sei que, inclusive, estamos vivendo um momento muito difícil. Mas o nosso Deus nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. O nosso Deus nunca deixou que estivéssemos sozinhos em meio ao deserto. Tenho certeza que você tem algum tipo de experiência para contar do grande livramento que Deus lhe deu, daquilo que Deus já fez na sua vida e com certeza continuará fazendo. Nós precisamos aprender a confiar no Senhor, não somente nos momentos em que tudo está bem. Porque confiar no Senhor quando tudo está bem é muito fácil. Confiar no Senhor quando as coisas estão andando como nós esperamos é muito fácil. O difícil é continuar confiando nele quando as coisas ficam difíceis. Quando as coisas trazem uma certa dificuldade ou uma insegurança às nossas vidas. Você lembra de Jó, por exemplo? A palavra de Deus diz que Jó perdeu tudo. A palavra de Deus diz que ele era um dos homens mais ricos do Oriente, ou o homem mais rico do Oriente, e perdeu tudo. Ele perdeu família, ele perdeu seus filhos, ele perdeu os seus rebanhos, ele perdeu as suas posses. Mas não foi só isso que Jó perdeu. Ele perdeu também a sua autoestima. A palavra de Deus diz que até a sua própria esposa ficou contra ele. E é interessante, eu gosto muito de pensar a respeito dessa questão, porque é muito interessante quando nós paramos para analisar a história de Jó
e da esposa de Jó. Porque na realidade a esposa de Jó não conhecia nenhum tipo de dificuldade, ela não conhecia o Deus que livra, que salva, que liberta, que transforma, o Deus que visita na amargura, nas agruras, nas dificuldades. Ela conhecia o Deus que abençoa, o Deus que estende a sua mão e faz pela vida do homem aquilo que o homem mais deseja e mais almeja. Era esse o Deus que ela conhecia. E quando de repente ela perde tudo e vê Jó perder tudo, ela já não conhece mais Deus. Ela se sentiu traída. Ela se sentiu lançada fora de uma situação, ela se sentiu rejeitada. Mas Jó, ele permaneceu fiel. Ele disse: olha, eu saí nu do ventre da minha mãe e nu eu voltarei para lá. Jó estava se referindo à terra que dá vida a todos os seres humanos. E a palavra de Deus diz que nem neste momento, nem no momento de dificuldade, Jó blasfemou contra Deus. Não proferiu nenhum tipo de acusação infame contra Deus. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? Será que nós podemos agir e dizer que temos agido da mesma forma? Ou será que nos primeiros momentos de dificuldade, quando as coisas apertam, quando o emprego falta, neste momento de pandemia, por exemplo, será que nós podemos dizer que continuamos fiéis à nossa fé, à nossa crença? Continuamos adorando, orando, lendo a palavra, jejuando, buscando a Deus? Então a semente que caiu entre os espinhos, a semente transformadora, vivificadora que caiu entre os espinhos, é a semente que cai dentro de um coração preocupado demasiadamente com o dia de amanhã, demasiadamente com o futuro, demasiadamente com os problemas. Existem pessoas que não conseguem dormir, que não conseguem comer, que não conseguem viver, que não conseguem sorrir, porque na realidade não conseguem ter esperança de que Deus vai mudar a sua história, de que Deus vai mudar a sua vida. Não conseguem verdadeiramente crer que a sua fé em Deus vai mover as águas, que a sua fé em Deus vai fazer com que um milagre aconteça. E muitas vezes tornam-se até inimigas das outras pessoas. Muitas vezes ignoram até mesmo o sofrimento das outras pessoas porque não querem passar por aquela situação de pequenez, por aquela situação, aquela sensação de impotência humana. Mas eu quero dizer para você que isso sempre vai existir em nós, porque nós somos falhos. Nós somos humanos e nós somos, como diz a própria palavra de Deus, inclinados ao pecado e ao mal. E é por essa razão que nós precisamos crer. Crer somente em Deus. Crer no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia. A palavra de Deus diz que o dia mau vai chegar para todo mundo. Mas a culpa é desse evangelho que está aí, meu irmão, minha irmã. Desse evangelho que faz com que as pessoas pensem que Deus é apenas um Deus provedor. Quando Ele não provê alguma coisa, quando Ele não muda alguma coisa nas nossas vidas, Ele já não é mais Deus ou já não é digno para ser o nosso Deus. Então, pare e pense. Sabe, esses dias de pandemia, esses quase 2 anos, tem me feito pensar bastante e analisar bastante a cada pessoa que me cerca, inclusive a mim mesmo. Porque nós precisamos ter um espelho de carne na realidade, senão também não adianta. A gente escuta tanto nesses dias se falar em respeito, se falar em direito, se falar em se colocar no lugar do outro, mas será que nós temos feito mesmo isso?
Ou será que a palavra de Deus, que todos os dias o semeador da palavra, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Espírito Santo, o Senhor Deus Todo-Poderoso, que ministra sobre nossas vidas constantemente, tem caído entre os espinhos, em um coração sufocado com as preocupações e com as coisas do mundo e com as coisas cotidianas? Será que nós somos aquela pessoa que dizemos para o nosso vizinho, para o nosso amigo, para o nosso parente: olha, tenha fé, Deus vai mudar a sua história. Tenha fé porque Deus vai te curar. Creia porque Deus vai mudar a sua vida, da água para o vinho. E na hora que é conosco, na hora de crermos, na hora de acreditarmos, não conseguimos dizer a mesma coisa para nós mesmos. Se não conseguimos é porque não cremos. É porque não acreditamos. É porque somos apenas um religioso, uma religiosa, habituado com palavras de ordem e com o evangelho de autoajuda, ou ainda por cima com um evangelho que diz para mim o que eu quero ouvir e não o que eu preciso ouvir. Mas nem tudo está perdido. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele disse que uma parte da semente caiu em bom solo, em solo fértil. E esta semente, ela produziu a 100, a 60 e a 30 por 1. Essa semente é que caiu em um coração receptivo. Essa semente é que caiu em um coração cuja a essência da fé, da esperança e da credibilidade estavam abertos para receber a semente, para receber a palavra de Deus. Esta semente é a semente que encontrou guarida em um coração disposto a crer e a obedecer. E por que eu digo a crer e a obedecer? Porque só obedece quem crer. E só crê quem está disposto a obedecer. Essas duas coisas jamais estarão separadas. Essas duas coisas jamais andarão separadas. É impossível crer sem estar disposto a obedecer. E é impossível obedecer se eu não creio. Então que possamos iniciar esta semana, que possamos iniciar a nossa semana com esta mensagem em nossos corações. Que tipo de coração você tem apresentado para receber a semente da palavra de Deus? Porque dizer ou falar a respeito da semente que o Senhor tem oferecido a cada um de nós todos os dias é muito fácil, irmãos. É semente de amor, de esperança, de fé, de vitória, de milagre, de transformação. A semente não tem nenhum defeito, diga glória a Deus. A semente não tem nenhum tipo de problema. Ela é perfeita. O problema é o solo. O problema é o coração. Então, que tipo de coração temos oferecido a Deus? Que tipo de coração estamos preparando para receber a palavra do Senhor todos os dias? De que forma nós temos recepcionado a palavra de Deus em nossas vidas todos os dias? Isso faz toda a diferença. Então pense nisso. Comece esta semana preparando o seu coração para viver a palavra, preparando o seu coração para viver de acordo com a vontade de Deus e de acordo com a palavra do Senhor. E com certeza a semente achará guarida em seu coração e irá germinar e frutificar a 100, 60
e 30 por 1. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que verdadeiramente você possa ser um receptor ou um receptáculo da palavra de Deus e automaticamente um propagador desse evangelho de forma extraordinária. Amém? Que Deus abençoe a todos e logo estaremos de volta. Com certeza Deus irá nos abençoar. Agora estenda assim as suas mãos e receba a bênção apostólica. Que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces e divinas consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todos nós hoje e para sempre. E todos dizemos amém. Que Deus abençoe. Até breve. Até mais.